O som desempenha um papel fundamental nas nossas vidas. Ele tem uma conexão profunda com o meio externo, a forma como a gente se conecta no meio. Ele é uma energia vibracional que utiliza diversos meios para se propagar, seja ele o próprio ar, a água ou diversos outros materiais. É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui no nosso vídeo, desde a geração do som, como ele é gerado, até a captação pelos nossos ouvidos. Fala aí, gênio! Meu nome é Renan Lopes, aqui do Projeto Estudo do Áudio. Seja muito bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que a gente responde os seguidores aqui do nosso canal. Eu sempre coloco uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para saber quais são as dúvidas que o pessoal tem em relação ao sistema de som, à música, que é o assunto que a gente aborda bastante aqui. E recentemente, muitas pessoas novas, entusiastas que queriam aprender sobre som, andaram nos mandando pergunta, querendo saber os conceitos básicos e fundamentais. E eu acho que nada mais legal do que a gente começar pela forma como os nossos ouvidos captam os sistemas de som. Então, para isso, é importante a gente começar com quem gera o som, que é o alto-falante. O alto-falante ele é considerado um transdutor, tá? O que é transdutor? É aquilo que converte energia. No caso do alto-falante, ele converte a energia elétrica, que vem lá do som, em movimentação mecânica, que ele colide com as moléculas do ar que está aqui na frente e gera, então, uma energia acústica, uma pressão sonora. Então, o que o alto-falante faz? Ele para receber essa energia elétrica do amplificador, ele tem uma coisa que é o sistema motor, é o conjunto dele, tá? Que é o ímã. E aqui dentro ele tem uma bobina que está mergulhada dentro desse ímã. Quando o som gera, então, a potência aqui nos terminais, faz com que eu movimente esse cone, tá? Então, a movimentação desse cone é quem colide com as moléculas do ar que se propaga pelo ambiente e chega até nos nossos ouvidos. E falar então em propagação, é importante que a gente fale de um fenômeno físico que é chamado de ondas, tá? E para ficar claro na sua cabeça, entender sobre ondas, eu gostaria que você imaginasse então uma piscina parada. Imagina uma piscina que está ali parada, com a água bem tranquila, e você joga uma pedra dentro dessa piscina, tá? Essa piscina ela vai gerar uma movimentação, que são as ondas, tá? Então essas ondas ela se move para cima, se move para baixo e cria a sua propagação. O que o alto-falante faz é basicamente a mesma coisa, tá? Então ele colide com as moléculas do ar, que estava parada, e ela gera uma perturbação, ela gera um ciclo positivo, ciclo negativo, ou seja, gera pressão sonora e descompressão sonora. Então o falante vai fazer essa movimentação com as moléculas do ar. O alto-falante ele tem a capacidade de mover de 20 vezes por segundo até 20 mil vezes por segundo. Então ele mexe 20, 21, 22, 100, 500, 1000, 10 mil até 20 mil. O que isso muda pra gente? Quando ele se mexe pouco, ou seja, 20 vezes por segundo, são as frequências mais baixas. São as explosões, é o grave, é o peso, é aquele som mais pesado que a gente tende a ouvir. A região mais de voz, que é o meio dessa região, vai lá de 200 vezes por segundo, ou seja, 200 Hz, até uns 6.000 Hz, que também pode ser considerado 6 kHz. Ele pode se mexer também de 6.000 vezes por segundo, ou seja, 6 kHz, até 20 kHz, 20 mil vezes por segundo, que ele vai responder os agudos. É aquele som um pouquinho mais fino. Ele faz esse barulho de um som um pouquinho mais fino. Enquanto as frequências graves é o baixo, é o peso, são as explosões, é o grave. A região de médio é a região de voz, tanto masculino quanto feminino. E a região de agudo é esse som um pouquinho mais fino que dá esses barulhos. E aí sim, são coletados pelos nossos ouvidos. E aí, como é que esse sinal chega aos nossos ouvidos, Então o alto-falante vai lá, ele comprime a molécula do ar, essa molécula colide com as outras moléculas, se propaga e chega então no nosso pavilhão auricular, que é a nossa orelha, tá? Então boa parte da baixa frequência, do grave, é mais sentida pelo nosso corpo, enquanto a região de voz e o agudo é captada pelo pavilhão auricular, que leva esse sinal até então essa cavidade, o ouvido externo, que é a cavidade auricular, chegando até o nosso tímpano. O tímpano, então, é uma parte do nosso ouvido
que lembra muito um tambor, sabe? É como se fosse um tecido esticado em que o som colide com ele e ele gera movimentações. Então imagina um tambor que você está batendo ali nesse tambor e aquele tecido, né, aquela membrana no superior do tambor, ela vibra, que gera então essa vibração no outro lado do tambor. O tímpano é exatamente do mesmo jeito. Ele é uma membrana esticada dentro dos nossos ouvidos, que ele é colidido então pelas moléculas que foram movimentadas pelo alto-falante, criando então a movimentação do outro lado do nosso ouvido. É importante inclusive de salientar que o nosso tímpano, ele é a proteção dos nossos ouvidos, para que a pressão gerada pelos nossos ouvidos não vá, então, para toda a cavidade auricular, né, para todo o interior do ouvido, o que pode ser bastante prejudicial. Agora sim, depois de colidir com o tímpano, então, ele vai ser convertido, então, de pressão sonora para pulsos elétricos. E para fazer isso, o tímpano ele é conectado com os ossílocos, que são alguns pequenos ossos, inclusive são os menores ossos do nosso corpo humano, que levam 3 nomes, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então esses 3 ossos que são conectados com o tímpano, ele causa movimentação e essa movimentação colide com a outra parte do nosso ouvido, que é chamado de cóclea. A cóclea, ela lembra muito como se fosse um caracol, um caramujo assim, redondo, porque lá dentro ela tem pequenos pelos, tá? Esses pequenos pelos, quando todos os ossículos colide com a cóclea, eles fazem com que esses pequenos pelos se movam, se mexam. Então, eles são conectados com as terminações nervosas que levam pulsos elétricos para dentro do nosso cérebro, fazendo a gente entender que aquilo é som. E é importante a gente falar desse momento que esses pelos, né, essas terminações nervosas que tem dentro da cóclea, elas são destrutíveis, ou seja, se você tiver o tempo todo excedendo a pressão que o nosso ouvido é projetado para receber, você pode danificar esses pequenos pelos dentro da cóclea e eles não se regeneram, ou seja, eles não se recompõem, fazendo com que você não tenha, então, uma audição tão boa. Você vai prejudiciar o seu ouvido. E é importante salientar isso, que quem gosta de ouvir muito fones de ouvido com níveis de pressão sonora muito alta, você pode acabar danificando esses pequenos pelos. Então, gênio, só pra gente recapitular aqui, ó. O alto-falante, ele recebe sinais elétricos do sistema de som, move o cone de 20 ciclos por segundo, ou seja, 20 Hz, até 20 mil ciclos por segundo, que é a capacidade que o ser humano tem de ouvir. Então o cone se mexe, colide com a molécula do ar, propaga esse sinal pelo ambiente, que entra pela nossa cavidade auricular e move o nosso tímpano. O movimento do tímpano faz com que a gente movimente os ossículos, que faz com que colida com a cóclea, que tem pequenos pelos que vão vibrar, transformar em pulsos elétricos e ir para dentro do nosso cérebro e fazer com que a gente entenda que aquilo é som. Volto a ressaltar, é importante que você cuide com o nível de pressão sonora que você está ouvindo, porque caso você danifique esses pequenos pelos, eles não se reconstituem mais e você vai ter então um problema de audição. É interessante que a gente entenda como isso tudo se comporta, porque é assim que a gente cria conexão com o meio externo. É assim que a gente ouve música, é assim que a gente ouve os barulhos, que a gente tem percepção de onde as coisas estão acontecendo. Eu sei quando tem alguém falando de um lado ou do outro. Então, são os nossos ouvidos que criam conexões com o som, com o meio externo. Então, entendendo agora como nossos ouvidos convertem isso tudo, é legal que você possa se aprofundar ainda mais no estudo do som, né? No estudo do áudio. Para isso, eu te convido, então, a se inscrever aqui no nosso canal, que a gente fala bastante sobre conteúdo técnico na área do áudio, mas eu estou tentando, na medida do possível, falar um pouco mais básico, com conhecimento inicial, para que a gente possa trazer mais entusiastas e amantes do áudio. Então, ó, eu acho que eu já mereço uma curtida aqui, caso você tenha curtido esse vídeo, e coloque aqui nos comentários o que você gostaria de aprender mais para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gênio!